Semana da Paixão é conhecida normalmente pela Semana Santa. O tempo desde o domingo de Ramos até o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição. A Semana da Paixão, esta Semana Santa, que é também chamada de Paixão, é porque nesta semana se consuma voluntariamente, através de Jesus Cristo, a sua paixão por mim e por si. A Semana Santa, se nós quisermos ir às Escrituras, está descrito em Mateus, capítulos 21 a 27. Nesses capítulos, muitas coisas são descritas. É descrita que Jesus purifica uma segunda vez o templo. É quando ele expulsa os vendedores, todos aqueles que faziam comércio dentro do templo. Por isso é que a igreja não é assim para comércio. Jesus expulsou os vendedores que lá estavam dentro. E a Semana Santa começa com a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Uma entrada triunfal, escrita lá em Zacarias 9, versículo 9, em que ele entraria montado no jumentinho. E nós vamos caminhar para Lucas, por favor, onde também está descrita a Semana Santa. Vamos caminhar para Lucas, capítulo 19. E vamos acompanhando as Escrituras, daquilo que eu vou falar, capítulo 19 de Lucas. Versículos 45 e 46. Como eu disse, começa com a segunda purificação do templo, ou seja, a purificação do templo. Teria havido uma outra, mas eu quero falar hoje sobre esta, anteriormente. Depois de entrar no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo que está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformaste em covil de salteadores. Se eu digo que a igreja não é sítio para vender nada, é sítio para ensinar a palavra de Deus, é sítio para Jesus estar e transformar a minha vida e a sua vida. A seguir de ter lido o templo, se nós virmos, o que é que ele faz? Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam, olhavam as Escrituras, o que é que lá diz? Procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Após limpar o templo, ele contendeu, não é? Com os escribas, com os fariseus, com os estudiosos do templo, estudiosos da palavra. Porquê? Porque eles falavam, mas o seu coração não programava que eles pudessem fazer a palavra. Falavam com a boca, mas as suas ações não eram concertâneas com aquilo que ele falava, não eram coincidentes com aquilo que ele falava. Então veja, ele fez o seu discurso. Após isso, ele começou várias coisas ele fez e caminha para o discurso das Oliveiras sobre o fim dos tempos. Ensinava muitas coisas, incluindo os sinais da sua segunda vinda. Ele foi falando com os seus discípulos, preparando realmente a sua morte e o afastamento dos seus discípulos. Em Lucas 22, versículo 7, por favor, ele mandou preparar a Páscoa. Chegou o dia da festa dos Pães, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos.
Eles lhe perguntaram: onde queres que preparemos? Então explicou Jesus: ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cano de água. Segui-o até à casa em que ele entraram. E dizem ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele nos mostrará o espaçoso cenáculo mobilado e ali fazer os preparativos. E aí tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Claro que Jesus ouviu o Espírito Santo e sabia muito bem indicar aos discípulos onde é que estava esse recinto para que a Páscoa fosse comida com os seus discípulos. Depois, o que aconteceu? Eles comeram a Páscoa e, após ter comido a Páscoa, onde é que ele foi? Foi para o lagar de azeite. Vocês permitem? Ele foi para o Getsemane. O lugar de azeite, eu falei o lugar de azeite, é o mesmo que falar no Getsemane. Getsemane é o lugar de azeite. Lagar de azeite. É o sítio onde Jesus foi realmente, nos últimos minutos da sua vida, as últimas horas da sua vida, foi passado ali. Onde ele passou por muitos sentimentos aflorar o seu coração. Apesar de ele ser divino, ele é 100% homem. E muitos sentimentos afloraram o seu coração. E os dos discípulos. Pediu aos seus discípulos para orarem e eles dormiram. A célula, quando ele confronta os seus discípulos e diz: dei uma hora, oraram por mim. É um livro muito bom do grande homem de Deus, chama-se Léo Elia, e esse livro chama-se Nem uma Hora. Mostra muito bem, relata muito bem estas últimas horas de Jesus Cristo e a ineficácia ou a inoperância dos seus discípulos por orarem por ele. Muitas vezes nós nos esquecemos de orar, não é? Orar verdadeiramente, chegando-nos a Deus, chegando-nos a Jesus Cristo. Foi aqui que Jesus, depois de ter sido traído por Judas, ali no Getsemane, depois de ter sido traído por Judas, foi preso e foi levado para o julgamento diante de vários sacerdotes. Lucas 22, 54 e capítulo 23, versículo 25, vemos que foi ali que ele foi levado. Foi levado para onde? Foi levado para o julgamento. E nós podemos ler até o capítulo 23, Lucas, até o capítulo 23, eu fiz aqui uma passagem sobre 19 e vários, até o capítulo 23. Inclusive, nós vemos aqui que ele foi levado para julgamento. Foi aceitado nas mãos, foi aceitado pelos soldados romanos, foi juriado, teve que levar a cruz às costas, onde ele ia ser pregado, com um malfeitor de pior índole. A cruz era um lugar onde só os malfeitores do pior eram crucificados. E eu vou só fazer aqui uma parte. Quem gostar de perceber bem onde a igreja teve início, como ela começou, em que ambiente, tem uma história universal, estude os gregos e os romanos. Essas duas civilizações. Mas não é estudar superficialmente, é estudar em profundidade. Principalmente a romana. A civilização romana são os fundamentos,
são fundamentos tremendos para o cristianismo. Não podemos esquecer que todas as cerimónias do cristianismo eram cerimónias da civilização transformadas. Cerimónias da civilização romana transformadas. Todas elas, todas, incluindo a Páscoa. Você vai entender perfeitamente muita coisa. Então ele caminhou com aquela cruz e diz a história que houve um homem, um soldado, que o ajudou e foi crucificado no Gólgota, como nós sabemos. Agora, algo que nós devemos ter bem presente. Ele foi crucificado um dia antes de sábado, ou seja, a uma sexta-feira, e foi retirado, como nós sabemos, não é? Quantas horas é que ele teve na cruz? Acho que foram 6. Ou 3, 3 ou 6. Foi às 3 horas. Em 3 horas. Não, foi às 3 horas que foi crucificado. 3. Já não passa lá. É? Sim, há várias versões. A 3 a 6. Há 3 a 5. Pelo menos a 5 eu sei que há uma versão a 5. Mas ele foi ter a maior, digamos, a maior concordância dos teólogos são 3 horas. Ao fim de 3 horas ele foi enviado. Conclusão, ele levou 3 horas a ser dado como morto. Foi descido, com os seus ossos todos inteiros, nenhum osso foi partido. Escoado completamente o sangue desse corpo e a água, que só periodicamente é dado no corpo quando a água sai do corpo. E daí, por isso muitas vezes, temos aqui a doutora Helena, que sabe como eu vou falar, muitas vezes a pessoa, ao falecer, não é? toda a água sai do seu corpo, que é pela urina, não é? É um sinal evidente de morte. E Jesus foi aberto de lado e toda a água foi escoada do seu corpo. Ele foi clinicamente dado como morto após 3 horas ter sido içado. Mas enquanto não foi içado, é bom que eu fale isto para que nós tenhamos sempre presentes. O que é que Jesus passou? Ele foi deitado sobre aquela cruz e aqueles pregos, para entrarem nas suas mãos, levaram 6 marteladas a cada mão, a cada prego, para atravessar os tendões, os ossos. Os seus pés foram sobrepostos. 12 marteladas sobre aquele prego foram dadas para que despassasse aqueles ossos, que ganhasse aqueles ossos, entrasse naquela carne e o fixasse para Deus. Amém? Diga lá, Luís. São 3 ou são mais? São 3 horas. Isto aqui em Marcos diz que o crucificaram à 3ª hora. E depois em Lucas diz que era 6 horas quando ele escreveu. Eu conheço 6 horas, portanto, entre as 9 da manhã e os teólogos baseiam-se. entre as 9 da manhã e meio-dia. Há outras escrituras. Diz que é da sexta. Da sexta à nona é que o ferreiro fazia a nona agora. Sim, na sexta à nona, na terceira à Isto é sexta. sempre 3 horas. Mas portanto, há uma confusão sobre o número de horas que ele teve na cruz. Mas aquilo que geralmente, a maior parte dos teólogos defende é que ele teve 3 horas. Porquê?
chamado de sobrenatural. Não deve ter sido muito mais, pastor, porque o próprio Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido. Portanto, é porque não teve muito tempo. Sim, mas veja, ele teve suspense, não havia nada a agarrá-lo, só havia as mãos, ok? E tinha os pregos nos pés. Mas estava em suspense. Alguns dizem que ele era apoiado no. Não. Mas não. Não. Era apoiado em lado nenhum. Clinicamente está provado que ele morreu por asfixia. A água entrou nos pulmões e foi embora. E, portanto, isso é o motivo da suspensão. Enquanto ele se conseguiu suspender, muito bem. Quando não se conseguiu suspender, arriou. Quando arriou, acabou. Foi Jesus Cristo que realmente revelou a sua paixão por nós. Por isso é que esta semana também é chamada a Semana da Paixão. Só por uma grande paixão. Alguém pode ir a uma cruz, sacrificando, sacrifício vicário. Mas estava-se a sacrificar não por ele, não por o Pai, mas estava-se a sacrificar por mim e por si. Ele ainda não os conhecia, eu já nos amava. Morte e morte de cruz. E eu falei isto da suspensão, falei isto tudo para que nós tenhamos sempre vivo no nosso coração. Não foi uma morte qualquer. Não foi uma morte instantânea. No mínimo, terá levado 3 horas. Desde missar, não é? Nós muitas vezes vemos. Não tem filme, não é? Essa. Exatamente, para o sofrimento que havia. Mas pronto. Mas a partir daí. E a sua cara faz gares de dor. Além da dor, de saber que ia morrer, não é? Havia a dor física. Por isso é que nele, as nossas dores e as nossas enfermidades ficaram lá, nele. E aquelas pisaduras que ele quando foi à cruz já tinha, aqueles pedaços de carne foram arrancados com o chicote romano. E por isso é que eu disse para verem bem a civilização romana. O chicote romano, mano, tinha uma bola, ou várias bolas apenas, na ponta. E nessas bolas havia espinhos. Bocados de ferro. Eram espinhos de broseiro. Eram bocados de ferro. E quando aquela bola entrava na carne, ela entrava direto, mas quando saía, manchava. É nessas pisaduras que nós somos sarados. É esse dilacerado de carne que nós adquirimos. Nós devemos ter presente nesta altura de Páscoa, irmãos. Devemos ter isto muito presente. A altura de Páscoa é uma data em que nós, não quero dizer que a gente não vai almoçar com os familiares, eu não vou almoçar no domingo, vou almoçar com os meus filhos, com os meus familiares, mas é uma altura em que nós devemos priorar por evangelizar. Quer dizer, sabes, há uns anos atrás, alguém morreu numa cruz. Antes de levar aquela cruz, não é? Que tu tens visto aí nos filmes, ele levou 39 chicotadas. Chicotadas com um chicote com pontas de aço, espinhos de aço, pontas de aço, vocês quiserem.
penso que tenho uma imagem desse chicote no meu computador, mas é para vocês. Eu não quero ver com o chicote para casa, nem vocês. Mas só ver o chicote, nós achamos. Exatamente. Esta é a altura. Você pode comer as amêndoas que quiser, os ovos que quiser. E eu vou falar sobre isso. Você já sabe a minha opinião. O vinho é só para nos tirar do objetivo. O objetivo é Jesus Cristo. Temos que falar dele. Temos que dizer quem ele é. E o que é que ele vai fazer. E para onde nos quer levar. E o que nós temos que fazer até lá. É isso que nós temos que falar nesta Páscoa. E é a semana da Paixão. Porque eu e você, nesta semana, faltam 2 dias para terminar. Mas nestes 2 dias você pode fazer aquilo que Deus quer que você faça. É a semana da Paixão. Porque a Paixão foi levar à cruz por nós. Mas é a semana da Paixão que nós devemos amar Jesus de tal maneira. Mesmo que sejamos humilhados, espezinados, maltratados por falar dele, deve-nos honrar. Nós queremos falar daquilo que nos salva na cruz. Vamos orar? Vamos orar. Assim como ele sofreu por nós, queria terminar só para vos dizer isto que tenho aqui escrito. Assim como ele sofreu por nós, igualmente nós devemos estar dispostos a sofrer por ele. E se você falar com alguém, se alguém lhe tratar mal, você diga graças a Deus. Eu te dou graças por ser humilhado pelo teu mal. Não fique por aí, não. Siga em frente. Foque com Deus. A semente que você lançar, ela fica no coração dessa pessoa. E pode ter a certeza que quando ele precisar, de qualquer circunstância, ele vai ter consigo. Olha lá, fala-me lá daquela coisa que tu disseste outra vez que serias. Porque a palavra de Deus é impossível. A semente da palavra é impossível ao homem. E vocês só compartilhar convosco, como eu tenho dito, eu vejo muito Deus em pequenas coisas. E há uns meses atrás, a minha esposa tinha lá uma orquídea, e aqueles ramos, paus, que perderam os paus, davam ali, davam sequinhos. Eu disse, morreu. Mas aqueles paus, hoje, eu olho para eles e estão cheios de pelos, cheios de dores. Nós olhamos assim e vamos secos. Hoje de nós, aproxima-se esta semana e nós ficamos a olhar para esta semana e até dizemos, bem, tenho que comprar umas amêndoas para o Natal, tenho que comprar umas amêndoas para cumprir para a minha tia, para a minha, sei lá para quem. Ai, coelhinho da Páscoa. Lá, coelhinho é santeiro. Isto é o coelhinho, olha para Jesus e fala dele.
muitas denominações que não comemoram a Páscoa. Nós temos 2 dias especiais. Não é? 2, não é? 3, não sei o quê. É bem pensado. Temos 2 dias especiais para cantar a Páscoa. Mas Páscoa é tempo de adoração. É tempo de estarmos a Deus. É tempo de estarmos juntos dele. Sim, Senhor. O teu sacrifício não acaba com as minhas vidas. Estou tão grato. Mas nós somos sempre frágeis. A nossa família. O sonho de Deus é que eu seja salvo em minha família. Ser a sua família. Em vez de ver o Boquitel, no domingo de Páscoa, com eles, antes do início do almoço, diga: eu sou homem de Deus, posso fazer uma oração? Digam assim comigo: Senhor Deus, venho diante de ti. Não, você e a sua família. Senhor Deus, venho diante de ti. Me arrependo do meu pecado. Creio que Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sacrifício, me deu vida. Eu declaro que quero receber agora Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguns vão fazer a confissão, outros não farão. Mas é só seja usado em Cristo. Não tenha vergonha, não. Dizer perante uma mesa, do número de pessoas, muitas ou poucas, não interessa, que é o sangue de Deus. Quero ser envergonhado de Jesus, quero ser envergonhado dentro do Pai de Senhor. Posso orar? Você quer fazer isso? Quer? Eu vou dar 1 minuto para você dizer a Deus: eu vou fazer isso. É hora, amado, de se levantar. É hora de declarar que quero ser o servo de Deus. Possa chegar diante do trono da sua graça, da sua família. Antes de fazer essa confissão, você ainda tem amanhã, na sua oração de amanhã, peça a Deus ousadia e destrua todos os inimigos que se possam opor à confissão dos seus familiares de Jesus Cristo. Receba por eles, ore por eles. E não tenha medo. Há dias eu vi, durante o ano de 2012, 1.200 chineses foram mortos